mas não teste, né? É, De memorização. geralmente esses testes de memória é feito na psicologia cognitiva, né? Certo. Por exemplo, você tem que memorizar uma lista de nomes ou memorizar uma poesia. Não fui submetido a nenhum teste, não, professor. Então, geralmente, quando o aluno tem problema de dificuldade de aprendizagem, ele é conduzido a alguns testes, né? Thomas Edison foi reprovado, né? Foi expulso da escola. E aí a mãe dele disse que ele foi removido da escola porque a escola não se adequava às habilidades dele, né? E para não dizer, né, que ele estava inapto, né, às atividades que aconteciam ali. Mas a memória ela nem tem relação com inteligência. A memória é a simples capacidade de você saber na íntegra determinados elementos. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar, né, como memorizar palavras de língua estrangeira. Então, uma pessoa que sabe essa técnica memoriza 1.000, 2.000, 5.000 palavras, que seja inglês, espanhol, francês, italiano, em semanas. Coisas que uma pessoa não memoriza numa formação de 4 anos. Resumos. Para que eu vou memorizar resumo? Isso é bom para quem é coach, palestrante, líder religioso, político, para quem faz apresentação na empresa, né? Várias situações. Informações de concurso, né? Detalhes, exceções à regra. No seu caso, o seu interesse em aprender memorização seria mais em que linha, em qual área? Seria mais, voltada realmente para o que o senhor falou, para concursos públicos. Concurso público. Eu Você estou estudando. lê, na hora você entende. E Entende. A leitura dinâmica ela te dá velocidade, te dá compreensão automática. Agora, quando você vai, às vezes, para uma múltipla escolha, que tem detalhes que exigiam que você realmente memorizasse, aí você não consegue. Né? Então, foi por isso que eu ofereci essa aula de memorização também paralela à leitura dinâmica. Né? A princípio, 10 semanas de leitura dinâmica, você tem 30, né? E 10 semanas de memória, para poder complementar, para você ter um arcabouço completo. Eu não sei se você viu, na leitura dinâmica são 4 cadernos: básico, intermediário, avançado e o master. Teve um que eu nem te dei ainda. sim, E no memorização tem um, mas é importante, tá? Às vezes não dá tempo, mesmo em 30 aulas, de apresentar. consegue fazer, né? E é bom você estar treinando os dois. Só que existe uma memória que a gente testa lá no leitura dinâmica. Não sei se você lembra, mas você lê um texto e eu fiz 10 perguntas. Então, no seu primeiro teste, quantas questões você lembrou? O 51%. Então, não deixa de ter sido um teste. Foi um teste, Ou sim. seja, você memorizou a metade do que eu Metade. perguntei. Não vou dizer que foi a metade do texto, mas do que foi perguntado, a metade. E hoje as escolas têm muito medo dos pais, né? Porque, assim, quando o aluno tira nota baixa, antigamente o filho ficava de castigo, tinha que estudar, não podia sair, todos os benefícios dele eram cortados, né? Hoje em dia, não. Hoje o pai vai tirar satisfação com o professor na escola, né? Eles Querendo saber transferiram por a que ele não ensinou direito. culpa do professor, né? Transferiram a culpa do professor para a escola, né? Eu, Então, o governo, não sei se você sabe, nem reprova mais em alguns não anos. teve Tá? tem aprovação automática. E mesmo no ensino particular, eles têm facilitado de uma maneira que, às vezes, seu filho passou de ano, era o ano de aprender tabuada, e ele não sabe tabuada. Como é que ele passou? Pois é. Antigamente a gente decorava, né? No primeiro e segundo anos do ensino fundamental, a gente decorava as tabuadas. Então, Agora, assim, o pai vai não de falou de mal a pior, viu, Fábio? Vai eles de não mal a sabem. pior. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Como vai de mal a pior, aquele que estuda se dá bem. Tá? Quem tem técnicas, melhor ainda. Tá? Então, estou aqui para isso. Então, eu vou falar 20 palavras, você vai precisar de papel,
enquanto eu estiver falando as informações, poderiam ser palavras de espanhol misturadas com francês, alemão, inglês, japonês, como nós vamos fazer aqui. Poderiam ser frases, poderia ser um texto, uma pequena poesia com, né, um soneto com alguns versos. A gente poderia fazer um teste bem com números, né? Uma sequência de números. Tudo isso nós vamos treinar aqui, certo, Fábio? Certo. Você vai sair apto a fazer. Em 10 semanas, quase 3 meses, tá? Mas esse teste eu não vou apelar com você, eu não vou passar aqui o código MOR, tá? Então eu vou falar apenas 20 palavrinhas que qualquer criança de 9 anos poderia participar contigo desse teste. Okay. Então, primeiro eu vou falar e você vai se concentrar. Talvez você já tenha lido um livro, assistido um vídeo, né? Talvez tenha ouvido falar, até nos meus vídeos mesmo. Eu tenho muitos vídeos aqui que ensinam ferramentas, né? Não é igual uma aula igual essa, uma aula particular, tá? Mas enquanto eu estiver falando as 20 palavras, você não anota. Agora, quando eu disser, pronto, acabou, falei as 20, aí você aí vai para o papel e vai anotar aquelas que ficaram. Preparado? Sim, professor. Vou falar pausado, não vai ser para poder te esculhambar, só que eu não posso repetir. Combinado, ok. Porque a pessoa, às vezes, para ganhar tempo, fala, quê? Ah, fala de novo. Né? Então, ó, livro, cinzeiro, vaca, casaco, fósforo, gilete, maçã, bolsa, persiana, frigideira, relógio, óculos, maçaneta, garrafa, minhoca, vassoura, tijolo, balde, rosa, lixo. Ok. Então, você vai agora anotar no papel, né? Das 20, vamos ver quantas você consegue colocar no papel, mesmo que fora da ordem. É Sim. claro que depois que eu começar a ensinar as ferramentas, a gente vai querer, né? Faz questão dos detalhes. Mas, por enquanto, né, a quantidade vai ser o único critério do teste. Quantas aí? Até estou fazendo, professor, só Mas finalizar só vai me agora. atualizando aí para eu torcer por você aqui. Certo. Já Já tem estou aí vendo pelo que menos umas algumas 10? já tem uns buracos aqui na sala. Olha, já tem uns lapsozinhos, né? Já. Ok, fica tranquilo. Vamos ver quantas você puxa, né?
última. Quando você achar, não, já não consigo mais me lembrar. Mas, ó, professor, deu para arrastar tantas palavras aqui. Se você memorizar entre 11 a 16, você é normal. Se você memorizar 17 para cima, você está acima da média. Se for menos de 11, que bom que você adquiriu a mentoria de memorização, né? Porque está pior do que você imaginava. A maioria nem sabe, nem desconfia que a memória dele está pior do que ele imagina. Tá? Quanto que deu aí? Deixa eu contar, professor. Que eu citei, não sei se está certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ué. Foi ótimo. Você bateu quase na trave, né, entre os alunos que estão acima da média. Então, vamos conferir o que você anotou aí. Livro, cinzeiro, vaca, casaco. Esse aqui que eu não sei, eu pus maçã, mas eu não sei de onde que eu tirei maçã. Tá correto. Tem maçã sim. Persiana, frigideira, óculos, maçaneta, garrafa, minhoca, vassoura, tijolo, balde, rosa, lixo. Tinha mais uma que eu não lembro. Foi bom. 16. Né? Então, o nosso outro colega, né, que a gente teve a oportunidade, tem aí 8 pessoas participando, mas o outro colega memorizou aí só 8. Então, vamos dizer que você conseguiu o dobro, né, dos 8. Você só teve um. Vamos ver os outros, né? Quanto que eles vão conseguir. Mas você, para ser bem sincero, tem gente que lembra 4, 5, tá? Então foi muito bem. Provavelmente você, inclusive, usou alguma ferramenta, né? Mas para corrigir, livro, cinzeiro, vaca, casaco, fósforo, gilete, maçã, bolsa, persiana, frigideira, relógio, óculos, maçaneta, garrafa, minhoca, vassoura, tijolo, balde, rosa e lixo. Achou aí as 4? Sim. Tá bom. A questão da memorização, ela começa com 3 dicas, que são as mais básicas de todas. Pra você ter uma ideia, essas dicas já foram ensinadas por Aristóteles antes de Cristo, que ensinou Alexandre o Grande, que aprendeu com Platão, que era discípulo de Sócrates, né? Antes de Cristo. Então, para você ver que já sabiam sobre isso. Não sei se você sabe, mas os filósofos gregos, eles são famosos no que diz respeito ao domínio da capacidade de memorizar, né? Tanto que Platão, ele foi capaz de transcrever discursos inteiros, né, de Sócrates. Sócrates nada escreveu, né? Então, livros complexos, com vocabulário, né, rebuscado, ele foi capaz de colocar isso no papel. E esses livros são estudados na universidade até hoje. Então, Aristóteles dizia que para memorizar é só criar, né, ou usar a imaginação numa sequência. Olha aí, praticamente não mudou quase nada, né? Semelhante a um outro filósofo que mapeou o céu e com toda a tecnologia de telescópio e astronomia, mudou 3% do mapa que foi feito a olho nu. Então, eles se dedicavam muito às ciências, aos estudos, né?
Não todos, uma pequena parte da população. Porque o estudo só se tornou obrigatório agora, nesse século. No Brasil, foi em 64 que Getúlio Vargas falou assim, não, é obrigado o pai a levar a criança para a escola, e ele será penalizado, responsabilizado criminalmente, caso não faça. A partir dali, só que no Brasil, você tinha que ir para a escola. Antes de 64, se você quisesse viver aí numa boa, ao Deus dará, sem aprender nada, nem tabuada, nem somar ou dividir, seja lá o que for, falando mal a língua para se comunicar, né, aquela do dia a dia, né, ninguém ia se importar. Mas vamos lá. Quais são as 3 técnicas? Vamos anotar? Pois não. Primeira técnica, eu preciso... Coloca aí, ó, mnemotécnica, tem o N mudo, né? Mnemônica ou mnemotécnica. A primeira técnica é criar imagens. Criar imagens. Eu preciso enxergar na minha tela mental, né? E é por isso que eu gravo mais o que eu assisto do que eu ouço, porque a tela, a televisão, né, ou a tela do celular, do tablet, do computador, não é uma imagem mental, mas me ajuda a construir uma imagem mental interna. Número 2, eu preciso criar associações. Então, associar, né? Então, imaginar, associar. O que é isso? Conectar, ligar, criar o fio da meada, né? Juntar uma coisa com a outra, colocar sentido. Você vai perceber lá na leitura dinâmica, quando a gente começa a trabalhar a percepção, velocidade, ritmo, campo visual, as palavras não têm sentido. Aí tem aluno que me pergunta, tá, mas eu estou aqui treinando isso aqui tudo, mas não estou decorando, não sei as palavras que eu estou lendo. Nem é. São outros exercícios. Aqui mudou. Aqui a gente está falando em exercícios com a retenção específica de elementos, né, que são variados, dependendo da necessidade de cada um. Então, número 3 é a repetição. Você já deve ter ouvido falar, está no livro do Tony Robbins, mas não é dele. Né? A repetição é a mãe de todas as habilidades, né? Repetição. Então, quando você repete, essas 3 ferramentas já conseguem fazer você dobrar a sua capacidade, Fábio. Ixi, mas e agora? Se eu lhe disser mais 20 palavras usando essas 3 ferramentas, será que você consegue gravar ao invés? Ó, você gravou bem, você gravou 80%. Se são 20, cada palavra vale 5 pontos. Certo? Exato. Você fez 16 a 80. 80. Não é isso? 80%. Será que eu conseguiria fazer você ir para 100% com essas 3 ferramentas? É claro que eu falei 20. Se eu dissesse 200, já você não ia gravar 80%. Você ia gravar menos de 80%, tá? Mas eu fiz um teste simples com 20. Agora, com essa técnica, você grava 20, 50, 100, 200, 1.000, 5.000. E nós temos pessoas que participam, inclusive brasileiros, né? Eu tenho 2 alunos que estavam comigo no programa Os Incríveis, né? Na National Geographic. Eu cheguei lá, estava o Vitor Ribeiro, que é meu aluno, tem um depoimento dele num curso que eu fiz com ele, e o Felipe Lima. Então, e um colega, o Expedito de Oliveira, que é aqui do Distrito Federal. Ah, o do dicionário. O do dicionário, ele também é bom em números. Aquele Números fez nos também. Incríveis foi com número. Ah, com número? Eu acho que eu estou confundindo. Sequência de números. Números. Então, você vai aqui aprender, você vai conseguir gravar o dicionário se você tem essa intenção, né? Alguns gostam da Bíblia, outros gostam de leis, outros gostam de idiomas, outros gostam de nomes, né? Paulo Maluf, por exemplo, treinou muito, né, a parte da técnica que usa para nome de pessoas, né? Então, ele é famoso por memorizar nomes, muitos nomes, né? Eu ouvi falar que ele é um leitor dinâmico também, o Paulo Maluf. Sim, né? Sim, os políticos fazem, né? Nos Estados Unidos, Roosevelt é uma referência para a leitura dinâmica, Kennedy. Que ele lia 3 livros antes do almoço, né? Isso, nós temos aí muitos políticos, né? Mas Cícero também, né? O militar, né? Na Grécia, que também era... Vamos lá. Ok, então nós vamos agora memorizar mais 20, certo? Ok, professor.
Tá. Só que agora usando a imagem. Quando eu disser a palavra, você, ao invés de ouvir ou escrever, você vai criar e vai enxergar essa palavra. E eu vou ligar, eu vou criar uma cordinha, uma amarração entre a primeira e a segunda e a terceira, e assim até o final. E a gente vai repetir a cada bloco de 5 palavras. Ok. Então, imaginar, associar e repetir. Quer ver? Ó? Imagine borboletas, ó, borboletas pousando no sofá. Sobre o sofá pulando o canguru. Só acompanhar com as imagens. O canguru corre atrás do fogão e o fogão sobe uma escada. De repente pensa, mas tem coisas que nem existem, né? Mas não precisa, é só você criar uma conexãozinha besta, uma associação simples, às vezes engraçada, às vezes sem sentido, mas só de ter produzido a imagem, juntado uma com a outra é o suficiente. Então, a primeira era Borboletas. borboleta, depois de borboleta era, eu só quero as palavras. Sofá. Sofá, Canguru. guru, Escada e... Não, canguru correndo atrás fogão do e escada. fogão, não é? É fogão e escada. Eu tô querendo atropelar. E aí subiu a escada, não é isso? Escada, isso. Escada. Fogão e No escada. final da escada, uma nuvem. Final da escada, nuvem. Nuvem. Dentro da nuvem, você vai ver uma piscina, né? Funcionando. Se quiser colocar uma hidro lá, você põe, tá? Um carro cai na piscina. Um carro cai na piscina. A tartaruga dirige o carro. A tartaruga agora vai calçar o tênis. Tá. No final da escada, Há uma nuvem. a nuvem, dentro dela, no caso. Tem uma piscina. Piscina e depois. Um carro cai na piscina. Só as palavras. Carro, Tartaruga tartaruga e tênis. e tênis. O tênis agora vai esmagar, vai pisar na banana. A banana você vai jogar no canhão. Pegou a banana, jogou no canhão. Do canhão, né, explode o canhão, sai um sapo do canhão. Sabe de onde sai a bala? Sim. Explodiu o canhão, sai um sapo que caiu dentro do tanque. Um tanque desse, de lavar. Tá? O sapo cai no tanque. O tanque está cheio de macarrão. No tanque tem macarrão. Aí depois do tênis, Nós temos a banana, a banana, canhão, canhão, sapo, aí veio o sapo, tanque o tanque e macarrão. e o macarrão. Estamos imaginando e brincando, ligando uma na outra. Tá? Agora, esse macarrão parece que tem fermento, tá? E se esparrama pelo tapete. Começa a aumentar o macarrão e se esparrama, não é no chão, é no tapete. Então, capricha no tapete aí, que tem gente que confunde. Tapete. Sobre o tapete cai papel. Folhas de papel caindo em cima do tapete. Pega o papel, coloca na mesa. Em cima da mesa, você vai enxergar uma garrafa. Não é qualquer garrafa, capricha na garrafa. Pega a garrafa, joga na cama. Certo, então, depois do macarrão, Tapete, tapete, papel, papel, mesa, mesa, garrafa, garrafa, cama. cama. Agora me fala todas. Borboleta, Borboleta, sofá, sofá, canguru, canguru, fogão, fogão,
tartaruga, tartaruga, tênis, tênis, banana, banana, canhão, canhão, sapo, isso, sapo, tanque, tanque, macarrão, ok, tapete, tapete, papel, papel, mesa, mesa, garrafa e garrafa cama. e cama. Olha aí, Fábio. Facilita muito, hein? Tá, agora imagina quando a gente aplicar isso em Interessante. textos, palavras estrangeiras, números, tabelas, né? Nós vamos fazer isso nas próximas sessões, tá? Então, você tem aí o seu caderno de exercícios, aquela apostila azul, não tem? Aqui, professor, com ela em mãos. Isso, aquela sua apostila, né, de mnemotécnica. Você chegou a imprimi-la? Imprimi as apostilas, sim, professor. Isso, essa aqui, né? Exato. Tá, então você vai, essa semana, fazer os exercícios referente à aula de hoje. Aí você vai treinar, né, o Memória com Palavras 1. Achou? Página 7. Isso, lá na página 7, Memória com Palavras 1, você tem 3 exercícios. É isso mesmo? ABC, exato. Isso. Tá, deixa eu ver, só que eu acho que aqui para mim aparece como página, é isso mesmo. Memória com Palavras 1. Você tem 3 conjuntos de exercícios. Aí você memoriza a primeira lista, escreve na folha seguinte. Tá aí. Sim. Coloca quantas você acertou. Volta, né? Memoriza o 2. Vai na folha seguinte. E o 3. Depois memória com palavras 2. Olha aí, que bacana. Ao invés de 10, você tem 15 palavras. E, por fim, você tem o memória com palavras 3. Então, 2 blocos com 20 palavras, né? Pronto. Aí você já estará pronto para aprender a memorizar palavras abstratas, como jurisprudência, saudade, australopithecus, solstício, não é? Tem que criar imagem para tudo, né, professor? Que represente. Isso, para tudo. Então, a próxima aula nós vamos trabalhar com memória para informações abstratas, tá? Então, maravilha, Fábio. Até a próxima. Maravilha, professor. Obrigado, viu, professor? Leitura. Até lá.